pessoal, bem-vindos ao Fisicamente. Eu sou o professor Wally e hoje eu vou trabalhar com vocês com uma propriedade da queda livre, que é a lei das proporções de Galileu. Então vamos considerar que um objeto ele possui inicialmente uma velocidade inicial v0 igual a zero. Sim, que esse objeto aqui ele estará em queda livre e que a nossa trajetória ela seja orientada de cima para baixo. Isso significa que o marco inicial, que é a origem dos espaços, que o zero coincide com o topo da trajetória. E nesse ponto é o local onde o objeto se encontra inicialmente. Assim, nós podemos dizer que a posição inicial dessa partícula vale quanto? Vale zero. Essa trajetória foi orientada de cima para baixo, indicando que os valores positivos e crescentes se encontram ao longo dessa orientação. À medida que esse corpo cai, ele vai passando por posições. Vamos aqui especificar algumas delas. Ao sair da origem, que eu vou chamar aqui de posição 0, ele chega até a posição 1. Vamos dizer que o intervalo de tempo entre a posição 0, origem, e ele chegar à posição 1, esse intervalo de tempo vale t. E que a distância percorrida pelo corpo desde a origem até essa nova posição vale S1. Em seguida, ele saiu da posição 1 e foi para a posição 2. O intervalo de tempo entre essas duas posições, eu vou dizer que também foi quanto? Que também foi t. E a distância percorrida desde a origem até essa nova posição vale quanto? Vale S2. Em seguida, ele saiu da posição 2 até a posição 3. Gastou aí um intervalo de tempo entre essas duas posições sucessivas também igual a t. E a distância percorrida desde a origem até essa nova posição 3 foi quanto? Foi S3. E aí continua, gente, até o objeto chegar ao solo. Note que nós estamos trabalhando com o movimento ao longo da vertical, ao longo do eixo Y. E ao longo desse eixo, nós sabemos que existe atuando ali uma aceleração, que é a gravidade. Assim, ao trabalhar com essa queda livre, nós estaremos trabalhando com um movimento uniformemente variado. Quero que vocês percebam que não é uma queda livre tradicional ou convencional. Aqui, nós estamos dizendo que o intervalo de tempo entre uma posição e outra sempre se mantém o mesmo. Igual a quanto? Igual a t. E diante disso, eu quero achar o que é que acontece com essas posições sucessivas. Essas posições sucessivas elas vão ter uma relação, uma vez que eu amarrei o valor dos tempos. Consideram todos eles o quê? Iguais. Para isso, para achar essa relação, nós precisamos aqui encontrar os valores de S1, S2, S3, S4 e a partir daí tirar algumas conclusões a respeito desse movimento. Vamos calcular os valores de cada um desses S de acordo com a função horária do espaço. Por quê, professor? Porque uma vez que nós estamos trabalhando com movimento variado, que é uma queda livre, nós vamos calcular os valores de S1, S2 e S3 de acordo com a função horária do espaço. S é igual a S0 mais V0t mais A T2 sobre 2. Vamos então calcular inicialmente o valor de S1. Gente, o que é que representa o S1? Representa a partícula sair da origem, do zero, e chegar até a posição 1. Vocês concordam comigo? Isso é o S1. Pergunto, qual é a posição inicial dela? Então, zero. Velocidade inicial, zero. Assim, como é que vai ficar para a gente o valor de S1? S1 é igual a S0, zero. Mais velocidade inicial é zero. Vezes t, zera o termo por completo. Mas, quanto é que vale a aceleração? Ao longo da queda livre, a aceleração ela é a gravidade. Só que essa gravidade ela possui um sinal algébrico. Ela pode ser positiva ou negativa. Como a orientação da nossa trajetória coincide com a orientação da gravidade, ambas para baixo, eu sei que essa gravidade, que essa aceleração terá um sinal positivo. Logo, ela vai ser g vezes o tempo para ele fazer esse deslocamento, sair da origem e chegar até a posição 1. É t. Logo, fica g T2 sobre 2. Assim, S1
é igual a G T2 sobre 2. Por comodidade, vamos aqui chamar GT2 sobre 2 de D. Assim, S1 é igual a D. Vamos calcular. S1 é igual a D. Faremos agora a mesma coisa com S2. S2 é igual. O que representa S2? Representa a partícula sair da origem e chegar até a posição 2. Então, ao sair da origem, posição inicial, 0. Velocidade inicial, 0. Então, S2 é igual a posição inicial, 0, mais velocidade inicial, 0, mais aceleração. A aceleração é a gravidade. Então, fica G vezes o tempo. Ora, o tempo para sair da origem e chegar até a posição 2 equivale a 2t. Você concorda? Então, fica 2t, tudo isso ao quadrado sobre 2. Logo, S2 é igual a 4G T2 sobre 2. Como eu chamei GT2 sobre 2 de Dzinho, então S2 é igual a 4D. Vamos colocar S2 igual a 4D. Por último, na nossa análise, vamos calcular S3. S3 é igual. O que representa S3? Representa a partícula sair da origem e chegar até a posição 3. Posição inicial, 0. Velocidade inicial, 0. Professor. Então fica posição inicial, 0. Mais V0 vezes T dá 0. Mais a aceleração e a gravidade, vezes o tempo. O tempo para que o objeto saia da origem e chegue à posição 3. T mais T mais T. Fica 3t ao quadrado sobre quem? Sobre 2. Ajeitando, S3 é igual a 9G T2 sobre 2. Como nós chamamos GT2 sobre 2 de D, S3 vale 9D. Vamos colocar S3 igual a 9D. Você pode continuar fazendo S4, S5, mas o que nós precisamos aqui para tirar algumas observações, algumas conclusões, até o S3 já é suficiente. Porque, nota, eu estou aqui trabalhando com vocês em uma queda livre, em que nós estamos dizendo que o intervalo de tempo entre uma posição e outra sucessiva vale quanto? Vale t. Então, diante disso, eu quero saber o que é que acontece com a distância entre essas posições sucessivas. Nota, sabemos que entre a posição 0 e a posição 1, certo? A distância aí entre essas duas posições sucessivas vale quanto? Vale d. Agora, entre a posição 1 e a posição 2, quanto vale essa distância entre essas posições sucessivas? Seria igual a 4D menos D. É o todo menos a parte. Vocês conseguem ver? Resultando em 3D. Em seguida, eu quero saber qual é a distância entre essas duas outras posições sucessivas, 2 e 3. Essa distância seria igual a 9D menos 4D. É o todo menos a parte. Resultando em 5D. Se nós tivéssemos aqui mais uma posição, por exemplo, a posição 4, quanto seria a distância entre essas posições aqui sucessivas? 7D. Então, o que é que nós podemos concluir com isso? Em uma queda livre, em uma situação de queda livre, em que nós observamos que o intervalo de tempo entre duas posições sucessivas é o mesmo, é constante, no nosso caso aqui, igual a t, nós observamos que a distância
entre essas posições sucessivas, elas crescem de tal forma que esse crescimento é proporcional ao que? A números ímpares. 1, 3, 5, 7, 9, e aí vai. Até que o corpo alcance o solo. Note que da posição 0 até a posição 1, isso aqui representa ou equivale a 1 vezes D. Em seguida, 3D, 5D, 7D e assim sucessivamente. Ok? Tranquilo? Deu para sacar? Então, vou ficando por aqui com mais essa aula. Espero ter ajudado no estudo de vocês de forma significativa e nos vemos em uma próxima. Forte abraço e tchau!